Nós vamos hoje continuar dando um passo para que vamos mais longe. Eu tenho certeza plena de que o interesse de Deus por nós é fazer com que a nossa vida frutifique nele. Então, Deus quer de fato nos levar além, nos levar mais longe. E eu queria que você prestasse atenção na primeira imagem, não nessa, na anterior. Isso. Quando você olha para essa imagem, é claro que você percebe um ciclo de crescimento. Todos nós nascemos, crescemos, frutificamos e morremos. Então, quando você sabe que a sua vida está baseada nesse ciclo, se você não está crescendo, se você não percebe que há crescimento em você, se você não consegue ver os frutos, é preciso que você pare, reflita e mude de direção, porque alguma coisa não está acontecendo como deveria acontecer. Eu queria começar essa caminhada com você citando um texto que você conhece, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você olha para essa realidade, você sabe que a fé, ela é uma reação àquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que a fé, Romanos no capítulo 10, versículo 17, vem pelo ouvir as palavras de Cristo. Então a fé é uma reação àquilo que Deus operou em nós. A fé, ela não é uma obra nossa, mas ela é o resultado da ação de Deus em nossa vida. Então, quando você pensa dessa forma, você vai descobrir que a fé, ela está inclusa naquilo que Deus nos deu. Ela está inclusa naquilo que Deus gerou em nossos corações. Então, quando eu desenvolvo a minha fé, quando a minha fé é acrescida, eu descubro que Deus está agindo poderosamente para que a minha vida desenvolva. Então, a fé é um dom gracioso de Deus. É algo que Ele nos dá gratuitamente no amado. E aí, quando eu cito para você João no capítulo 6, versículo 65, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, a fé é gerada em nossos corações por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Então, você descobre que os esforços, o meu esforço humano não produz salvação, mas o meu esforço é uma resposta a toda obra de redenção na minha vida. Quando eu percebo que a fé é uma reação àquilo que Deus operou em mim, então eu entendo que o ato de crer é quando nós somos despertados para a vida de Deus. É quando nós somos colocados de pé. É como se o sopro de Deus chega à minha vida e Ele me levanta, Ele me põe de pé. Então você descobre que Deus tem um cuidado, um zelo em nos levantar quando caímos. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz, pois é Deus quem opera em nós tanto querer quanto efetuar.
Passa para o terceiro slide, último, que está aí na sua projeção, e eu quero que você olhe para essa frase novamente. Você já é completo em Cristo. Não é algo que você realiza, mas é algo que Jesus já concluiu para você. O Pai o vê através de Cristo. Agora depende de você trabalhar os detalhes. Então, qual é a sua parte? Fala assim, a minha tarefa, fala com convicção, a minha tarefa é trabalhar os detalhes. Isso tem um peso, isso tem um custo. Esse é o grande equívoco que nós cristãos muitas vezes tratamos com relação à graça. Porque nós barateamos a graça, nós reduzimos a graça como se a graça não custasse nada. Mas a gente, quando olha e entende que todo o processo de regeneração que Deus estabeleceu em Cristo, teve o custo alto de Cristo. Então, como você não vai se esforçar? Como você não vai gastar energia? Quando você não entende isso, e você acha que tudo vai acontecer num fluir natural, e que não há responsabilidade e nem uma resposta que você precisa dar, queridos, nós estamos redondamente enganados. E o pior, nós estamos expostos à frustração. Porque cuidar dos detalhes é o nosso grande desafio. Então, para a gente pensar essa caminhada de hoje, a base da minha palavra a vocês está no Salmo de número 90. Eu vou ver o versículo 2 e depois o versículo de 8 a 12. O versículo 2 eu vou ler na versão amplificada. O texto vai dizer assim, aí achou na sua Bíblia o Salmo de número 90? Abra aí, Salmo de número 90, do versículo 2, e logo em seguida, do versículo 8 até o versículo 12. Abra aí o seu aplicativo no seu celular, acompanhe a leitura desse texto. No seu celular no seu aplicativo você tem várias versões da Bíblia. Isso você pode ajudar muito na compreensão do texto, você comparando as diversas traduções para o português. Vamos lá, o texto vai dizer assim: antes do nascimento das montanhas, ou antes de você ter dado luz à terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és o Deus eterno. O versículo 8 vai dizer: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio, como um lamento, como um choro, como um derramar de muitas lágrimas. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pergunta Moisés. Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu tenho uma outra tradução que eu peguei aqui do versículo 12, que diz: então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos cultivar e trazer para você um coração de sabedoria. Para que você cultive e apresente diante de Deus um coração sábio. Agora, vamos entrar no contexto dessa palavra. Se você pega na sua Bíblia, tem uma referência à oração de Moisés. Porque esse salmo é como se fosse uma transição. E ele é atribuído a sua autoria a Moisés. Porque
Moisés começa com esse hino de sabedoria, esse hino de exaltação, e ele já estabelece uma comparação. Ele diz, de eternidade a eternidade. Então você sabe que a eternidade é a ausência de tempo, ou ao mesmo tempo a eternidade seria medida na largura dos dias. Então ele estabelece como limite para Deus a própria eternidade. Só que quando você olha para isso, você precisa ser confrontado com a realidade de que Deus, Ele é um ser pré-existente. Ele existia antes de qualquer outra coisa. E quando nós olhamos para a sua palavra, nós olhamos para Gênesis no capítulo 2, quando Moisés nos dá esse relato dizendo que a terra era sem forma e vazia. Então, isso significa dizer que a terra, o universo, era simplesmente matéria desorganizada, era energia. Num fluxo, o texto quando diz a terra era sem forma e vazia, nós poderíamos dizer o caos, a desordem. Quando você começa a pensar o universo dessa forma, porque é muito simples e ao mesmo tempo complexo entender essa dimensão do caos. Pensa, um fluxo de energia ininterrupto, a matéria em desorganização. Aí vem Deus e diz, haja luz. Quando Deus usa a sua palavra criativa e diz, haja luz, Ele começa a colocar o caos em ordem. E pela sua palavra, Ele cria todas as coisas. Agora, compara essa declaração do versículo 2 com a declaração do versículo de número 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80. Agora as pessoas estão vivendo um pouco mais, 90. Mas ele diz que são anos de enfado e de cansaço. Então você consegue compreender o paralelo que Moisés está tratando entre quem Deus é e quem nós somos? Você consegue perceber o infinito de Deus e o finito, a nossa finitude e a nossa limitação? Quando você olha para a nossa finitude, quando você olha para todas as nossas limitações, porque o texto está declarando que esses dias, além de serem muito poucos, comparados com a eternidade, eles são cheios de enfado e de sofrimento. Agora, vamos tirar mais uma casca da cebola, para a gente mergulhar um pouquinho mais fundo. Se esse Deus é infinito e eu sou finito, eu poderia dizer, sem sombras de dúvidas, que nele eu tenho um lugar seguro. Então, eu posso estabelecer a minha segurança, eu posso colocar e confiar a minha vida na sua palavra. Então isso significa dizer que se eu quero viver a vida de Deus, eu preciso assumir diante dele que eu não sei viver a vida verdadeira. Algumas traduções de João no capítulo 10, diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E é interessante porque esses dias eu estava estudando, e eu encontrei uma afirmação muito interessante, porque há uma diferença semântica entre o ladrão e o assaltante. O ladrão seria a ideia do furto, aquele que rouba sem ninguém ver. E o assaltante é o que faria, vamos dizer assim, um assalto à mão armada, que rouba, que subtrai, independente de quem está vendo.
Então o texto, quando Jesus fala, ele diz claramente, é algo que acontece sorrateiramente. Então o ladrão, ele vai furtando gradativamente a sua vida, ele vai matando os seus sonhos, ele vai roubando a sua alegria, ele vai tirando de você quase que de uma forma imperceptível. Mas quando você olha, quando você percebe, quando você abre os olhos, você foi roubado. Agora pensa isso na brevidade dos nossos dias. Pense você ser roubado quando você, às vezes para corrigir um erro financeiro no seu orçamento, você leva 1 ano, você leva 1 ano e meio, você leva 2 anos. Às vezes você leva 3 anos num processo de um tratamento de uma enfermidade. Então você tira 5 anos lutando numa enfermidade, é muito tempo, dentro do pouco tempo que a gente tem. Então, se a gente não tiver um direcionamento de Deus para tomar as decisões acertadas, para saber escolher, porque todos os dias você precisa escolher a Cristo, todos os dias você precisa tomar decisões, todo dia você tem que tomar decisões e decisões que trazem implicações sobre a sua eternidade. Então eu preciso do direcionamento de Deus, eu preciso de que Ele possa me ajudar. Então o salmista, o autor, a narrativa desse salmo atribuído a Moisés, ela traz uma significação para a gente muito mais profunda a respeito desse texto. Não é simplesmente ensina-nos a contar os nossos dias, não, é que o Senhor ele vai esquadrinhando, ele vai definindo. Por quê? Ele vai, como é que eu vou Ele vai desvendando os nossos dias. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Irmãos, hoje nós existimos. E amanhã nós simplesmente voamos. Nós somos como o vapor que sai da chaleira. Hoje a gente existe. Amanhã a gente não existe mais. É muito rápido. É muito rápido. Passa no abrir e fechar de olhos. Então, qual é o nosso desafio? Agora, pense dentro desse contexto, o nível de exposição que eu e você temos diante dele. O nível de exposição que nós estamos dele. Olha para o verso de número 8. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à sua luz. São aqueles pecados que nós guardamos no oculto. Nada escapa o seu escrutínio, nada escapa a sua averiguação. E aí, quando você pensa nisso, por isso que ele fala no final, vão-se como um murmúrio. Deveria haver choro, deveria haver pranto, deveria haver quebrantamento em nós. Agora eu quero levar vocês para uma compreensão mais significativa dentro desse texto. Eu quero que você pense em Moisés conduzindo o povo por 40 anos do deserto. Um povo que saiu do Egito, mas não chegou à terra prometida. Um povo que saiu da escravidão, mas não conseguiu entrar no lugar da promessa. Porque é esse o contexto dessa palavra. É esse o contexto no qual está inserida essa palavra. O pecado daquele povo estava exposto diante de Deus, mas estava exposto de tal forma que Deus não tinha outra possibilidade senão exercer juízo. Nós temos uma mania, a gente sempre olha para tudo no Velho Testamento e tenta projetar sobre a imagem de Cristo. Mas quando você olha para esse texto, Moisés está falando exatamente desse choro, desse lamento, porque era como se Moisés estivesse caminhando de sepultamento em sepultamento. Porque todos os dias as pessoas iam morrendo.
Todos os dias, aquelas pessoas que saíram do Egito na fase adulta, entraram na terra prometida, os que nasceram no deserto. Então, todo dia tinha sepultamento. Todo dia as pessoas estavam morrendo por causa do juízo de Deus sobre a vida delas. Todos os dias as pessoas estavam sendo tiradas da sua vida por causa da condenação. E aqui não tem como encontrar uma saída, todos pereceram no deserto. Então, quando você olha para essa realidade, quando você olha para essa dimensão, você tem a consciência de que o pecado gera morte. O problema é que a gente tenta humanizar Deus e tentar atribuindo a Ele sentimentos humanos de que Ele é amor, e porque Ele é amor, Ele vai conseguir dar um jeito na nossa vida, quando ao mesmo tempo e na mesma proporção em que Ele ama, a sua justiça é manifesta. Então, a expectativa do pecado, hoje nós temos uma revelação, hoje nós temos uma libertação, que é Cristo. Mas nós precisamos entender que o pecado gera morte. E que grande parte do que nós estamos vivendo hoje são consequência das nossas decisões. Mas que decisões? Essa cultura de expoliação, quando você olha para a realidade do problema do mundo hoje, e você pensa na fome, o problema da fome não é a produção de alimentos, o problema da fome é a distribuição do alimento, que não chega naquele lugar. Você vê em diversos lugares a assistência vai, mas existe alguém que cobra um pedágio para que aquele recurso chegue aos mais necessitados. Então, quando você olha para essa pessoa, para essa entidade, para esse corpo de pessoas que cobram esse pedágio, você que elas fazem isso por quê? Por ganância, por enriquecimento ilícito. E aí você descobre que isso é o quê? Fruto do pecado. Então nós sempre estamos sofrendo consequências ou do nosso próprio pecado ou do pecado de alguém. Então, quando você olha para esse contexto atroz, esse contexto de grande dificuldade, o que a gente pode pensar? Aí Moisés chega no ponto central. Ele diz: ensina-nos. É nesse contexto do deserto, é nesse contexto de perda, é nesse contexto de dor, é nesse contexto de completa finitude e limitação clara demonstrada pela palavra, que Moisés olha para Deus na sua oração e diz: então o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, nos ensine a tomar decisões baseadas na tua palavra, não nos faça morrer como essa geração. Você sabe que porque Moisés bateu na rocha, pecando contra a santidade de Deus, para que a rocha desse água, ele não entrou na terra prometida. E é muito interessante quando Moisés pede a Deus para entrar, Deus olha para Moisés e simplesmente diz: não me fale mais nisso. Mas Deus permitiu que Moisés subisse ao monte e olhasse toda a terra que ele jurou dar aos seus antepassados. Moisés viu e descansou, entrou no descanso do Senhor. Então, nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos conduza. Nós precisamos que o Senhor nos guie. Nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Então, olha o que Tiago
capítulo 1, ele deixa claro, ele diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ensina-nos a contar os nossos dias. Essa foi a oração de Moisés. Mas quando você olha para Tiago, ele diz: se você tem falta de sabedoria, se está faltando para você provisão, se está faltando para você alguma coisa que você possa tirar da sua mochila no tempo de escassez, peça a Deus. Peça a Deus. Abra o seu coração para Ele, porque Ele terá prazer de ensinar a você. Porque você vai aprender a viver e a tomar decisões no seu dia a dia. Você vai de fato conseguir ser instruído pelo Senhor. Você vai conseguir de fato ser levado a um novo lugar que Ele tem para você. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue estar conectado nele? Por que a gente não consegue entrar nesse lugar onde a vida do Espírito é de fato um lugar onde eu posso vivê-la, onde eu posso exercê-la, onde eu posso ser aquilo que Deus sonhou para mim? Sabe por quê, queridos? O texto de Tiago dá para a gente uma direção. O nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, nós estamos cindidos, nós estamos fracionados, a nossa alma está fragmentada. E toda essa fragmentação, toda essa desconstrução, em que nós olhamos para o Senhor, mas nós duvidamos. Por quê? Porque amanhã, se você acordar, e por que eu sou insistente nessa frase? Se você acordar, porque nós temos hoje, então a palavra do homem de Deus é: ensina-nos hoje a contar os nossos dias, de tal forma que hoje eu possa alcançar a plenitude do teu conhecimento. Eu possa estar em ti, eu possa entrar no teu descanso. Se você pegar o salmo seguinte, o Salmo 91, o que ele diz? O que o salmista diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então eu descubro que Deus, Ele vai me conduzir em segurança. Então, se você não reconhece que você não sabe viver, e a gente é tão infantil, é como se, às vezes eu li num comentário, que nós não somos como crianças, porque contar parece que é uma coisa de criança. E a gente, na verdade, perdeu a dimensão da soberania de Deus. Perdemos a dimensão do governo de Deus. Parece que sou eu. Na verdade, a impressão que às vezes a gente tem na infantilidade da nossa vida é que Deus tem que me servir. É que Deus tem que satisfazer os meus caprichos. É como o gênio da lâmpada. Eu esfrego a lâmpada, ele aparece e eu posso fazer um pedido e todos os meus problemas são resolvidos automaticamente num abrir e fechar de olhos.
Você ouve as pessoas dizendo: olha, venha para a minha igreja, venha para a corrente poderosa dos milagres de sexta-feira, sei lá. E tudo vai se resolver. Ensina-nos a contar. É aprender com o Senhor. É meditar na sua palavra. E aonde é que eu quero falar dessa infantilidade? É que Deus, Ele é tão grande, que não tem problema nenhum quando a gente fica magoado com Ele, quando a gente fica triste com Ele, porque Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós, e Ele tem estrutura emocional suficiente, você está me entendendo no que eu estou querendo dizer, para suportar você na sua crise. Quer ver? Olha o que o salmista diz. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam-me uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. É tudo o que tenho na terra dos viventes. Você poderia dizer: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico e exponho diante dele a minha aflição. O salmista fala isso de diversas formas. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perguntas dentro de mim: onde está o teu Deus? Quando você para pensar nisso, você descobre: peraí, Ele está me conduzindo, Ele está me segurando, Ele está me sustentando, então eu posso. Qual é o texto que a gente decorou essa semana? Posso todas, Filipenses 4,13, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele tem poder, eu posso todas as coisas. O que significa que eu posso? Eu posso vencer e eu posso perder. Eu posso ter a abundância de pão, ou eu posso ter a falta do pão. Mas eu posso, por quê? Porque nele eu me sustento. Então, quando eu entendo isso, eu sei que Ele não vai me desamparar. Isso gera confiança, isso gera convicção, isso gera fé. E qual é a consequência disso? Eu começo a tomar decisões. Eu começo a seguir o curso da minha vida. Não mais olhando para as circunstâncias. Mas eu avanço em segurança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque você sabe que no Senhor, o meu trabalho, o seu trabalho, não é vazio. Agora, se você serve num ministério na igreja, se você cumpre uma missão no mundo, para satisfazer as feridas da sua alma, você vai ser frustrado.
você vai ser frustrado. Porque muitos de vocês estão servindo a Deus, mas estão servindo baseados nos seus méritos. E a palavra de Deus o tempo todo nos adverte que não é pelo que eu faço, é por quem eu sou em Cristo. Você não é aceito pelo que você faz por consequência de quem você é em Cristo. Se você vai fazer para ser aceito, você está perdido, porque Ele já disse isso. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí Tiago vai dizer, me mostre a sua fé, sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Então eu faço porque eu sou, eu nunca serei porque eu faço. Eu nunca conquistarei porque eu estou fazendo. Eu conquisto por aquilo que eu já sou em Cristo. Nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo vai se fazendo novo. Então isso traz uma cosmovisão diferente. Eu tenho segurança, eu tenho estabilidade emocional. Eu sei que eu posso, amanhã, passar por uma enfermidade. A minha vida pode ser tirada por uma enfermidade, porque a palavra de Deus me diz isso, me garante isso. Olha, no mundo vocês terão tribulações. Mas tende bom ânimo. Sejam fortalecidos e animados na sua alma. Eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês estão atrelados comigo na minha vitória. Então vocês vão vencendo. Vocês vão sendo fortalecidos. Mas isso não tem relação com o resultado. Não é uma vida de resultado no sentido de que tudo que você fizer vai dar certo. Que você não vai quebrar nunca financeiramente, que você não vai perder seu emprego, que as coisas não vão acontecer de forma contraditória, não. Isso é baratear a graça. Isso é como se Deus fosse o gênio da lâmpada. As dificuldades são reais, elas são plausíveis, elas são possíveis, muitas vezes elas são até inevitáveis. Mas eu tenho segurança. Eu tenho certeza. Então, qual é a consequência imediata disso? Olha só. Deixa eu abrir aqui num texto. Nesse mesmo capítulo de 15 de 1 Coríntios, quando ele diz no versículo 58, sede firmes e constantes. Oh meu Deus, desapareceu aqui o texto. Deixa eu achar. Jesus. Isso, deixa eu ver aqui. Isso, obrigado, Ângela. Você captou a mensagem, hein? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os homens mais dignos de compaixão.
Se esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os homens mais dignos de compaixão. Então, o texto, ele não traz implícita a ideia da eternidade. Porque o que Moisés está discutindo com o povo, apresentando diante de Deus, não é a ideia da eternidade. Mas quando o meu coração alcança a sabedoria, quando eu mergulho em Deus e o meu coração é levado a essa dimensão, então eu não vivo mais por agora. E é aí que você começa a viver uma vida de transicionamento. Eu tenho usado essa palavra. Quando você é transicionado, você é mudado. Você é tirado de um lugar e levado para outro em Deus. A vida cristã é uma vida que vai sendo desenvolvida numa espiral de crescimento, de maturidade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala de um imperativo: antes cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Então eu sou levado a um crescimento. Efésios no capítulo 4, no versículo 13, ele fala desse crescimento exponencial, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. A unidade da fé, quando nós não vamos ser mais meninos. Quando nós não vamos ser mais crianças espirituais. Quando nós não vamos ser mais levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Mas quando nós vamos ser levados à maturidade. E a maturidade nos leva a ansiar por aquilo que é eterno. Por quê? Mas aí só de noite que a gente vai ver isso. De noite a gente vai continuar um pouquinho mais nessa pegada aí. Aí você descobre que Ele colocou um peso no nosso coração pela eternidade. Mas a gente não consegue entender o que Deus faz. É por isso que a gente precisa crescer. Quando a gente era criança, a gente tinha uma musiquinha que cantava: eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar, porque eu quero estar com Ele. Eu quero ser achado em Cristo. Eu quero que a minha vida esteja estabelecida nele. Veja, em nenhum momento eu estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento estabelecido em Cristo. Você precisa sair daqui desse encontro fortalecido na sua fé para você viver esse relacionamento. Amanhã você precisa voltar a essa palavra. Amanhã você precisa meditar nesse salmo para que realmente o Senhor conduza você, para você enxergar as lágrimas, o sofrimento daquele povo perecendo no deserto por causa da desobediência. E você entrando no lugar da obediência, não importando as suas circunstâncias. Não importando as suas perdas ou os seus ganhos. Porque coisas ruins acontecem a pessoas legais. Olha para o Salmo 73, teve um livro que foi escrito, o tema do livro é porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Se é que a gente pode pensar que existem pessoas boas. Mas você olha para o Salmo 73, ele nos dá uma percepção disso. Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase escorregaram. Porque você fica em crise. Cara, aquele cara rouba, aquele cara faz isso, e ele prospera, e o salmista pergunta: até quando? Aí quando ele chama a sua atenção, ele olhe atentamente. Aí você vai ver, eles estão mortos. Aí o salmista diz: eu quase escorreguei, porque eu não percebi que eles estão mortos.
Porque eles estão na desobediência. Quando você olha para o Salmo, você descobre que o juízo de Deus está posto sobre eles. Aí você pensa assim, mas como o cara diz, né? Eu prefiro, já que eu não vou conseguir ir para o céu, eu prefiro ir para o inferno, que lá eu vou ser pelo menos chefe. E aí você não entendeu ainda. Quando você morre, e o seu corpo é sepultado, o verme, ele come a sua carne. Quando a carne acaba, ele morre. O verme morre. Mas a palavra do Eterno nos dá uma percepção de que nem a carne vai acabar e nem o verme vai morrer. O sofrimento vai ser eterno. Porque a palavra diz que esse lamento vai ser um lamento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram levadas ao inferno, ou ao Hades, ao prelúdio do inferno. Não é um inferno com a sua totalidade, é apenas uma visão espiritual. E num dos relatos que eu ouvi, a pessoa disse: depois dessa experiência, eu dormi com a luz acesa durante 3 meses. Eu aprendi com John Bevere, naquele livro Movido pela Eternidade, que o enxofre é o único cheiro que o ser humano não consegue se acostumar. Por isso que eles misturam enxofre no gás metano, no botijão de gás. O gás não tem cheiro. Se você não sabia disso, saiba. O gás é inodoro. O fabricante adiciona enxofre para quando o gás vazar, você possa sentir. Porque se ele não tivesse posto enxofre, tu já tinha morrido. Com vazamento de gás na sua casa há muito tempo. O enxofre é adicionado para você poder sentir o cheiro. Porque o cheiro do enxofre, ninguém se acostuma. E é uma coisa que incomoda, é um cheiro que o homem não consegue sentir. E a palavra de Deus ensina que vai ter cheiro de enxofre. Então pensa, olha o que o versículo 8 diz, cara. É muito claro essa percepção. A questão do murmúrio, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Por quê? Porque esse lugar vai ser um lugar de angústia. Então, preste atenção e comece a tomar e a viver a vida eterna. Por quê? Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, a vida começou. Não é um prêmio que você vai ganhar quando morrer. É um prêmio que você começa a desfrutar quando está vivo. A menos que você se permita continuar sendo roubado. Porque se você diz que está trabalhando pelo seu filho, você diz que está trabalhando pela sua família, mas você está perdendo a oportunidade de ver o seu filho crescer, tem alguma coisa errada, porque você vai chegar o dia que você vai querer colocá-lo sentado no seu colo, e isso não será mais possível. A hora é agora. O momento é esse. Então aproveite a vida. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Porque senão a gente vai sofrer. Mas a gente começa a sofrer lá na eternidade? Não. A gente começa a sofrer agora. Porque você é roubado. Você se deixa roubar. Então você começa a entender essa dimensão. Olha o paradoxo, né? Ele fez tudo
Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11, apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Isso é um paradoxo. A gente pode ver esse paradoxo, essa aparente contradição. Dê uma boa olhada, veja como Deus é grande, infinito, maior do que tudo que você possa imaginar ou compreender. Jó capítulo 36, versículo 26, essa tradução, na tradução da mensagem de Eugene Peterson. Jó 36, versículo 26. Se você tem a mensagem, se você tiver um aplicativo, você vai ter essas Bíblias todas juntas num só lugar. Então você percebe, mas olha só, Ele fez tudo no seu tempo próprio. Ele colocou no meu coração um anseio para viver para sempre. Mas mesmo assim, eu não consigo entender inteiramente o que Ele faz. Aí você pega lá, você vai entender esse paradoxo em Jó, no capítulo 42. Eu apenas te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Aí Jó diz assim, portanto eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Jó passou por uma história tremenda de fé. Não é sofrimento, é fé, porque no meio do sofrimento ele continuou crendo. Será que um simples desemprego é capaz de roubar a tua fé? Uma simples enxaqueca, eu nunca senti enxaqueca, mas dizem que dói muito. E as enfermidades mais complexas? Então você para, a gente às vezes não consegue compreender o que Deus faz. É legal quando você entende isso e você não precisa buscar uma explicação fora da palavra. É só você conhecer a palavra. Paulo diz assim em 1 Coríntios no capítulo 13. Ele diz assim, agora nós vemos como um espelho, mas naquele dia nós conheceremos como hoje somos plenamente conhecidos. Ele te vê por inteiro, você o vê em partes. Por isso que nós precisamos, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, porque o meu coração precisa ser apresentado diante de Ti reto. Eu preciso ter retidão para ser apresentado diante do Senhor. Eu preciso ser me mantido inteiro diante de toda essa perseguição, essa dificuldade, esse acerto. Hoje eu acerto, eu estou andando em santidade, mas daqui a pouco eu escorrego, eu caio, eu tropeço. Porque a vida cristã não é uma vida marcada por perfeição. Preste atenção, Deus nunca falou para você que Ele queria que você fosse perfeito, no sentido de que a medida seja completa. Ele disse, sede santos como eu sou santo. Então é Ele quem nos faz santo, é Ele quem nos vai aperfeiçoando, é Ele quem nos vai conduzindo. Peraí, a perfeição, você vai atingir a estatura da plenitude de Cristo? Sim ou não? Não. Mas você persegue? Com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua energia vital. Eu vou buscando, até que, e a medida é até que. As pessoas confundem os jejuns de Daniel e dizem que Daniel jejuou por 21 dias. Não, o jejum de Daniel não foi 21 dias, foi que com 21 dias a resposta veio. Mas a palavra diz que a proposta era até que. Era até que.
E aí quando você percebe até que, é uma medida exata ou uma medida inexata? Quanto tempo dura até que? Vai desistir? Vai olhar para trás? Pode ficar brabinho com Deus, pode falar o que você quiser para Ele, abre o coração mesmo. Eu acho que é isso que você está precisando, entrar no quarto e falar: Deus, eu cansei contigo, parei. Parei, vou desistir. Aí ele vai te fazer, ele vai pegar o Espírito Santo, vai fazer você lembrar de Lucas no capítulo 9, versículo 62. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Se você está olhando para trás, é porque você nunca pertenceu ao reino. Porque a palavra diz que se você põe a mão no arado e olha para trás, como é que você vai arar a terra, filho? Não pode desistir, não pode olhar para trás. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver a vida de Deus. Então, bota lá naquela imagem da frase, do teleios. Você já é completo em Cristo. Não é algo que você realiza, mas é algo que Jesus já concluiu para você. O Pai vê você através de Cristo. Então Deus só quer que você cuide dos detalhes. O que é cuidar dos detalhes? É acordar e buscar. É ocupar a sua mente. É colocar diante dos seus olhos. É ouvir. E aí Deus vai aperfeiçoando você, Deus vai te acrescentando visão, Deus vai acrescentando sonhos, Deus vai acrescentando do Espírito dEle, Ele vai liberando poder, Ele vai liberando ousadia, e você começa a agir com intrepidez. É uma caminhada, não é uma campanha. Ei, você precisa de parar com esse negócio de vida de campanha, de vida de evento. É uma caminhada. Nós somos aqueles que são chamados do caminho. Era assim que os crentes eram chamados no primeiro século, nos primeiros anos da vida cristã. Você é do caminho? É uma caminhada, é uma corrida. Só que você tem que fazer como atleta, você tem que ser disciplinado, você tem que ter hora para deitar, você tem que ter hora para levantar, você tem que perseverar. Você tem que guerrear. E aí tem as implicações que a gente vai vendo nesses encontros que a gente vai fazendo. É incrível aquilo que Deus está fazendo nesses dias, de uma forma muito clara e definida para nós. Você descobre claramente. Eu falei na terça-feira sobre isso, que Deus nos chamou para vencer os nossos limites. Lembra qual foi a primeira coisa que eu falei? Terça-feira? Você quer que Deus ensine você a contar os seus dias? Então não desperdice uma oportunidade. Essa foi a primeira coisa. A segunda, enfrente os seus medos. A terceira, redefina a sua vida, publique, deixe claro o que você quer da vida. A quarta, receba a graça de Deus. E qual foi a quinta coisa? Dê o próximo passo. Então significa que não adianta dar 10 passos. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar marchando. Eu preciso continuar andando na vereda do justo. Eu preciso continuar andando em santidade. Errou? Arrependa-se e continue a caminhada. Pisou na bola? Retrata.
conserta, busca a correção e continua a caminhada. Você só é definido pelo seu fracasso quando você fica no lugar do fracasso. Você só é definido pela sua derrota quando você permanece no lugar da derrota. Agora, quando você supera, você vai ser definido pela sua superação. Agora, se você permaneceu no lugar da derrota, se ficou lá sentindo pena de si mesmo, sentindo comiseração, reclamando, fracassados são aqueles que desistem. Rick Warren vai dizer que a vitória se inicia pelo começo. E Deus é um Deus de recomeço. O que você vai fazer? São 2 semanas, são 3 semanas em que você está recebendo palavra, você está recebendo subsídio, você está recebendo substrato, você está recebendo provisão. Cara, cadê os frutos? Cadê a transformação? Cadê a garra? Cadê a energia que você está se movendo? Está na hora, povo de Deus, da gente frutificar. Está na hora da gente fazer mudança na nossa vida. Amém? Então eu quero te desafiar. Dia 9, nós vamos começar o curso de evangelismo. Ainda tem a sua vaga, está garantida para você. Dia 9, segunda-feira que vem, nós vamos começar. Amanhã chega a equipe da Austrália para trabalhar com a gente. Vamos trabalhar. Tem coisas sendo preparadas. Sexta-feira, dia 6, tem altar de adoração raiz. Cadê meu telefone? Você está com o telefone aí na mão? Eu vou mandar para você uma imagem agora. Se você não receber a minha imagem, é porque você não tem meu telefone na sua agenda. Mandei para todo mundo que eu tenho na minha lista aqui, ó. Se você não receber essa imagem aí agora, é porque você não tem o meu telefone e eu preciso me comunicar com você. Aí você vai dizer, é porque se o meu número, Michele, põe meu número de telefone aí na tela. Ó, já recebi aqui um joinha. Estou na lista. Ah, agora começou, pronto. Agora começou todo mundo a dar joinha. Não dá joinha não, porque aí vai aumentar o número de conversa aberta no meu telefone, aí daqui a pouco tem 300 conversas abertas. Você está entendendo? Olha só, estou mandando para você aí a mensagem. Se não apareceu, então você vai mandar uma mensagem. Se você não recebeu essa imagem aqui, não vai dar para você ver, ó, mas tem uma imagem do altar de adoração raiz. Então, você manda o seu telefone, manda aí, ó, tá meu telefone aí, ó. Você manda uma mensagem para mim, que aí eu vou incluir o seu número na minha lista de mensagens. Agora, se o meu número não tiver na sua agenda, você não recebe. É assim que o WhatsApp funciona. Para você receber a minha mensagem, o meu número tem que estar na sua agenda do telefone. Tá bom? Então manda para mim aí, porque eu quero falar com você. Cara, esse altar de adoração vai ser inconfundível. Você nunca viu um negócio desse jeito. Vai ser raiz, vai ter aquelas coisas que você gostava de cantar e umas coisas novas também, porque não dá para ficar cantando só coisa que você gostava de cantar. Mas vai ser um negócio que vai mexer muito com você. Eu quero te convidar para estar aqui. Agora deixa eu te contar uma novidade. Isso não tem imagem, não tem nada. Na última sexta-feira do mês de setembro, nós vamos fazer um culto de libertação. Então você se prepara aí, porque a chapa vai queimar, vai pegar fogo. O que tem a última sexta-feira do mês? Manaim de Mulheres. A 1ª de outubro, quando é que é? Que dia que é?
Pô, a gente já está na segunda semana, não está? Dia 4? Então vai ser dia 4 de outubro. O que tem? Sexta. Couchwall. Eu não estou aqui também, meu Deus. Então vai ser na sexta-feira anterior. Sexta-feira, dia 30, né? Volta aí. -7. 23, 27, é isso aí. É na sexta-feira, dia 20. Não vai ter Manaí, não. Vai ter nesse dia aí, dia 20. Então, se você conhece alguém que está precisando de libertação, pode juntar, catar na rua, faz o que, meu irmão, mas vai pegar fogo. O Ministério de Intercessão vai jejuar aí, pode começar de pelo menos 7 dias. Sexta-feira, dia 20, culto de libertação, para resolver tudo que tem que resolver. Pode se preparar. Eu esqueci do Couchwall, eu não vou nem estar aqui essa semana. Caramba. Que horas? 7h30. Amém? Então hoje à noite, você não pode perder. Porque se você perder hoje à noite, hoje o culto da noite é a cereja do bolo. Sabe quando você come aquele... O Francisco tem diabetes, ele não pode comer bolo. Então pensa assim, na azeitona da empada, pronto. Se bem que a massa da azeitona também vira açúcar. A massa da empada também vira açúcar no corpo. Então escolhe aí o que você quer. Mas não perde hoje à noite. Convide geral, traga as pessoas. Porque esse viver a vida de Deus, você vai descobrir como é que Deus, Ele mesmo vai te conduzir a um lugar e que o céu vai descer e você vai ver os anjos subindo e descendo sobre a sua vida. Amém? Estamos juntos? Então, volta de noite para Deus abençoar a sua vida. Você que está aí com a gente, vem para cá. Ao vivo é muito melhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e vamos